Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Não, só que não, hoje é comigo. Hoje é comigo porque, como o Malta falou, o JR tá com olhinho de vampirim. Não, olhinho de vampirim não é isso não. Tá com conjuntivite. Pode falar assim de pastor. Se ele estender a mão lá, a gente cai aqui, gente, é sério. Pois muito bem, hoje é quinta-feira, gente. Quinta-feira, 9 de agosto, ano 2018. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. E é o seguinte, a nossa produção já tá prontinha para te atender com o maior carinho aqui, nossa querida Marcela Bastos. A Marcela Bastos, né? Vou falar outra coisa, não. A nossa querida Suelen Lima, o nosso querido Jair Cardoso, a Cátia Regina, nossa doce Catita, também aqui. Participando aqui da nossa equipe Nota 10. E você fala, hein? Você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos juntos aqui na 93. E é sempre uma alegria grande estar aqui com você pela manhã. Marcela Bastos. Bom dia, Cid Bom dia, Gonçalves. bom dia. Você sabe que veio, mas eu consegui resistir. Eu vi, você tá se segurando. Eu tô. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Bom dia pro JR, se estiver ouvindo a gente, lá sim, descansando, cuidando dos olhinhos. E vamos lá pra você. Só os olhos que estão assim com problema, os ouvidos não estão agravados. Não, estão bem abertos. Estão ouvindo a gente. Pra você, ovelha, que tá comemorando hoje o aniversário do seu pastor, nosso WhatsApp 968038319. Manda pra cá o nome do seu pastor e o nome da sua igreja. Tá fazendo aniversário hoje. Seu pastor, sua pastora, enfim, seu bispo, sua bispa, manda pra cá que ao final o Cid vai mencioná-los, mencionar o nome da igreja, e ao final nós iremos orar e honrá-los aqui, a glória do nome do nosso Deus. É isso, gente, é isso. Estamos juntos aqui na 93 FM para começar mais uma super edição do nosso Debate 93. E já sabe quais são os nossos canais onde você vai entrar em contato conosco e vai dar tudo certo. Estamos juntos aqui na 93 FM, recebendo pessoas muito especiais que vão falar sobre esse assunto. Aliás, são 3 assuntos aqui a serem discutidos. E talvez a gente consiga falar dos 3, porque a coisa fica meio vibrante, alguns assuntos, é bênção pura, mas todos eles com a intenção sempre de trazer a você a melhor informação, trazer um debate equilibrado, não impondo a nossa opinião, respeitando a sua opinião, a sua posição, mas sempre com o intuito de abençoar a sua vida, que esse é o nosso objetivo maior aqui da nossa programação da 93 FM, a rádio do povo de Deus. O assunto de hoje bem interessante. Começa assim, olha, gente, eu descobri um terrível segredo do meu noivo. E confesso que jamais esperei que algo desta maneira pudesse ter envolvido um homem que eu amo. Agora eu não sei se ainda sou capaz de confiar nele. Eu sei que o fato não foi comigo, mas como saber? Como saber se ele realmente está liberto? Será que eu posso me casar com ele sem me preocupar com o passado dele? Quando escolhemos alguém para casar, devemos investigar o passado da pessoa ou o que passou não importa mais? Quando alguém agiu errado no passado, é provável que ele volte a errar no futuro? O amor é capaz de superar erros ocorridos no passado? São algumas perguntas a respeito desse assunto que agora nós vamos falar sobre ele, recebendo carinhosamente pastor Márcio Rabelo, meu querido amigo pastor Márcio Rabelo. Muito bom dia, campeão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores, bom dia a você que está ligado na 93 FM, a rádio do povo de Deus. O que dizer sobre esse assunto aqui, meu caro pastor? Veja bem, a questão toda é, nós precisamos entender que erros todos cometem. A questão também é dela de decidir o que fazer. As pessoas têm o direito de segunda chance, mas ao mesmo tempo eu estou disposto ou disposta a me manter sabendo disso tudo. E outra, existe transparência? Porque uma coisa é guardar segredo
ela vai chegar e vai dizer para ele, olha, eu descobri, mas eu estou disposto a te perdoar, estou disposto a conviver com você. Ou ela vai fingir num relacionamento o tempo todo que ela não sabe de nada e ao mesmo tempo ficando amedrontada por aquilo que ele fez, com medo dele cometer novamente. Se você é transparente, se você está disposta a perdoar, abre o jogo, disposta a perdoar, você pode curar, ajudar a curar alguém e se curar também. Porque um relacionamento com segredos, um relacionamento com, vamos dizer até num certo ponto, com falsidade, porque se você não revela, finge você que não sabe, você acaba não vivendo um relacionamento verdadeiro. Existe um segredo, existe um obstáculo que vai atrapalhar o relacionamento. Porque a gente diz, não, isso aí, com o tempo a gente esquece e tal, mas ao mesmo tempo, será que ele vai fazer de novo? Então isso é muito complicado se você não usar a transparência, se você não usar o diálogo e se você está disposta a perdoar, esteja disposta às coisas que podem acontecer. Então é um caso complexo, mas na minha concepção, se ela não conversar, porque ela diz, descobri um segredo, para mim a primeira pergunta que eu faço é, descobriu como? Através de alguém? Se foi através de alguém, não é só ela que sabe desse segredo, já não é segredo. Então, a gente precisa entender como ela descobriu. Se ela descobriu através de quem? Será que só ela e mais esse alguém sabe? Então, é um pouco complexo se não houver transparência, se não se abrir o jogo, se não se conversar e não diminuir as arestas e acertar tudo isso. Você sabe que tem um ouvinte que ela compartilha a mesma opinião que o senhor. Ela diz assim, ó, bom dia Cid e mesa. O problema é que ela descobriu. E não foi ele que contou. Sim. Aí ela já manda aqui aquela coisa que eu brinquei com eles ali fora ali. Eu falei, aguardem. Ela diz o seguinte, pense bem no que vai acontecer. Não, porque isso é muito complicado. Se não houver a transparência, se não houver a revelação dela, olha, eu descobri. Agora outra coisa, vou ouvir a parte dele, vou ouvi-lo. A história tem dois lados sempre. Então é meio complicado se ficar do jeito que está. Eu acho que o relacionamento não tem futuro. Tá começando mal. Meu caro pastor Clark Gable, e não se assuste, o nome é esse mesmo, ele é não é aquele cara lá não, ele é bem melhor, Meu caro pastor Clark Gable, muito bom dia, psicólogo em formação, teremos mais um doutor à mesa daqui a mais um doutorado, né, que já tem uns 8 já, eu acho. Pastor Clark, muito bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid Gonçalves, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Realmente é um tema muito importante, até porque de alguma maneira atinge tantas pessoas que estão sonhando com casamento ou que já estão vivendo a vida de casado, e vale a pena refletir sobre isso. Quando uma situação como essa ocorre no casamento, existem consequências. Aqui o fato ocorreu ainda no período do noivado, e aí vale a pena refletir sobre o que a Bíblia fala. Em Amós 3:3 a Bíblia diz assim, por acaso andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Casamento é uma aliança. E aliança implica em confiança. Se a partir do momento que ela tem conhecimento de um erro, de uma falha cometida pelo noivo, e ela descobriu sem o conhecimento ou sem o consentimento dele, sem partir dele, isso gera uma desconfiança. Amor é diferente de paixão. A pessoa apaixonada fica cega, ignora os erros, as falhas, e aí passa por cima de tudo, depois tem a decepção. Amor não. O amor reflete, pensa, e eu creio que ela está tendo de Deus um livramento quanto a um casamento às cegas. Então ela tem que parar para refletir, dialogar e realmente saber das coisas. Ela não pode tomar uma decisão precipitada de romper com esse projeto, mas também não pode ir às cegas para um casamento. Então é o momento de parar para dialogar, para saber o que ocorreu, as razões, e aí sim, com essa situação, com essas informações e com o aconselhamento devido, seguir ou não com esse futuro casamento. Muito bem, entre nós temos 2 estreantes à mesa hoje aqui, o que nos dá muita alegria. Eu assustei-os um pouco, tentei pelo menos, mas eles sabem que é brincadeira. Eu falei que a gente tinha um batismo de fogo aqui no debate, não tem nada disso não, tá, gente? É brincadeira, pode se acalmar. Nossa, eu vi É brincadeira. Doutora Lídia Máximo, psicóloga clínica, muito bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez.
e destacando a importância desse tema. Boa. Quantos jovens estão nos escutando hoje? É um assunto que permeia o universo dos jovens e como é importante nós estarmos destacando. E eu já gostaria de destacar algo no e-mail que nos foi colocado pela nossa ouvinte. O primeiro tópico, descobrir. Ela pode ter descoberto por outras pessoas, mas pode ter descoberto também por esse noivo. Ele pode também ter revelado isso a ela. E eu quero partir de 2 princípios. Eu acredito que, na minha profissão, meu maior motivador é a crença na capacidade de mudança, de transformação do ser humano. Também pela minha fé, essa capacidade que Deus, através de Cristo Jesus, nos traz de mudança de rota, de mudança de vida, de regeneração, de segunda chance. Eu acredito grandemente, né, se essa descoberta foi por ele, porque nós sabemos que situações mal resolvidas do passado, elas vêm à tona a qualquer momento em nossas vidas. E como já foi falado aqui pelos debatedores, essa importância nesse momento do namoro, do noivado, em que o conhecimento um do outro deve estar presente. Precisamos sim conhecer quem é essa pessoa, conhecer essa história de vida. Precisamos sim entender a bagagem que essa pessoa traz para o relacionamento. Então, se por um lado eu acredito piamente na conversão, na segunda chance, na transformação, se essa pessoa revelou para ela esse segredo, nós precisamos entender se também foi por outras pessoas, porque isso é muito sério. Ele não teve essa transparência, será que ele não teve essa transparência de estar se abrindo com ela, de estar se mostrando nesse momento do noivado tão importante? Porque o esconder é um caminho muito perigoso. A própria palavra de Deus diz que não há nada de oculto que não há de manifestar-se e nem nada que está escondido que não venha à luz. Então, já gostaria de estar destacando esse ponto. E o segundo ponto é esse segredo terrível. Nós sabemos que o Senhor perdoa, que o Senhor regenera, mas as consequências dos nossos erros do passado, eles vêm à tona também. Que segredo terrível é esse? Será que é um segredo que põe em risco a sua segurança, a sua integridade física hoje? É um segredo de um passado distante ou de um passado nem tão distante assim? Então, acho que são pontos a estarmos destacando nessa manhã. Ali serão, hein? Serão bem dissecados hoje, porque, na verdade, as pessoas acabam... A gente pensa que vai falar só nesse assunto, nesse tópico especialmente, de um segredo descoberto, no caso da noiva, com relação ao noivo, mas a coisa vai para mais abrangente, quando diz aqui um ouvinte, eu descobri algumas coisas muito sérias a respeito da minha esposa, mas em vez de ir ao divórcio, ao desejo do divórcio, Deus me deu um amor muito maior por ela, de cuidado, carinho, e estar ao lado dela para superar. Superando também o nervosismo da estreia, está também aqui o pastor Jader Cruz, ele é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jesus Proverá. Muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo, tá mais calminho agora, tá mais tranquilo? Tranquilo. Eu já imaginava. Cid, bom dia, essa audiência linda da nossa Rádio 93, bom dia aos queridos debatedores. Bom, gente, é importante discutir esse tema e eu fico refletindo aqui, Cid, no primeiro ponto que eu reflito é a questão da fato de ele ser noivo. Eles ainda não têm um compromisso numa perspectiva de se tornarem um. Eles ainda estão na construção da sua relação. Quando você pensa em casamento, você pensa que se tornaram um e ali eles vão até as últimas consequências em brigarem, em lutarem um pelos outros. Mas quando você está na perspectiva de namoro e noivado, você está construindo algo para frente, você ainda está no processo de conhecimento. E nesse processo, não só no casamento, mas desde o início, é preciso que a honestidade ela seja o padrão do relacionamento, a perspectiva da honestidade, como eu me coloco, o que eu vou tratar entre nós aqui, enquanto estamos estabelecendo nossa relação. Até porque nós sabemos que casamento não combina com segredos. Então, já desde agora, desde o namoro, passando pelo noivado, é preciso que não haja uma perspectiva de segredo entre esses dois. E pegando um ponto aqui, a questão de jogar limpo, né? Se ele jogou limpo, se ela acabou descobrindo, quando existe essa iniciativa, esse comportamento de jogar limpo, olha, o que eu vivi foi isso, eu me arrependi disso e eu não gostaria que isso voltasse, mas eu preciso que você saiba disso, sobretudo por mim, porque essa é a versão, essa é a história. Quando chegam por outras pessoas, chegam completamente deturpada a história
E quando chega por nós, nós vamos chegar e trazer algo com a nossa visão, com o fato de verdade, com a nossa... Fora aquele sentimento de ser traído também, né? Você não me contou, outras pessoas vieram trazer isso. Tem uma coisa importante aqui, eu costumo ver o casamento como duas pessoas, um homem e uma mulher, que vão levar suas bagagens. É claro que para partir para o casamento, você tem que ter convicções mínimas que lhe dê segurança de que vai para um relacionamento que tem o projeto de crescimento, de maturidade. Claro que você não vai conhecer a pessoa 100% para o casamento, mas você tem que ter uma segurança. E aqui o problema é que, pelas perguntas que essa jovem faz, ela está num dilema profundo. Ela está confusa. Muitas dúvidas. E aí ela tem teve a surpresa de descobrir, tem o medo de que se repita o comportamento dessa pessoa, como também de até afetar a si mesma. Então ela precisa realmente buscar ajuda e ambos precisam ser tratados. Por quê? A Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O amor é que faz com que haja uma possibilidade de recuperação e de restauração, mas é preciso diálogo para isso. Deixa eu colocar uma coisa, a palavra descobrir me dá a entender que não foi ele que contou, porque senão não é uma descoberta, é uma revelação. Seria uma confissão. Porque se ela fala descobrir, ou seja, ela poderia ter colocado meu noivo me contou, aí foi ele que contou. Se ela descobriu, alguém contou, ou de alguma outra forma ela conseguiu trazer à tona essa revelação. Então, eu acho que a palavra aqui descobrir dá a entender que não foi ele que contou. Primeiro então não vamos lá, aí vamos lá, a exegese do texto. Boa. Então, pela exegese do texto, o texto me diz que ela descobriu e não que ele contou. Então, se ela descobriu, e é grave, faltou da parte dele transparência e verdade. Então, ele está ocultando um erro cometido, e ao ela descobrir, e não deve ser qualquer erro, porque as indagações dela são muitas, a ponto dela dizer assim, outra coisa que o texto me dá a entender isso, eu posso tentar descobrir o passado das pessoas, para saber com quem eu estou me relacionando. Então, na verdade, ela pergunta se ela pode fazer isso. A verdade é que essas indagações trazem insegurança. E nenhum relacionamento será um relacionamento profícuo se não tiver segurança, lealdade, confiança, transparência, verdade, amor. E o amor encobre todos os erros. Se o amor encobre todos os erros, por que eu dizer que amo encobrindo erros? Então não condiz com o amor. O amor é transparente, o amor é benigno, o amor é perdoador. Se ela ama, ela tem o direito de perdoá-lo. Mas ela também se ama e ela tem o direito de perdoar, mas não manter a convivência por causa da desconfiança. Então nós temos que tomar muito cuidado nesse relacionamento, e aqui eu quero dizer uma coisa, no mundo que nós estamos vivendo hoje, ou você tem que conhecer muito bem, ou você tem que pesquisar mesmo, porque a coisa, você nunca sabe com quem você está lidando. Veja que ela deixa transparecer aqui na exegese do texto, pegando aqui de alguém, é que ela é noiva, e ela descobriu esse segredo, aquela coisa toda, e ela faz algumas colocações, e pelas perguntas dela, dá a entender que é uma coisa comportamental. Porque, vejam, por que de repente não está especificado o que foi que ela descobriu? Não está especificado, e se ela tivesse especificado, a gente talvez falasse, talvez não, dependendo do que seria o assunto, mas trataríamos o assunto com a mesma seriedade. Mas o fato é que, desta forma, a gente consegue abranger muito mais ainda a situação, porque o que tem de gente agora, nesse momento, se identificando, tanto meninas quanto meninos, se identificando com esse fato de que alguém não me contou toda a verdade.
Pode ser uma coisa muito séria, pode não ser uma coisa tão séria, mas muita identificação há com o assunto, porque nós estamos lidando com pessoas, e pessoas, infelizmente, têm coisas escondidas. Cid, com todo... só pra gente entender também, claro. Existem coisas que pra mim não tem tanta importância. Sim, exatamente o que eu estou dizendo. Não é? Pode ser coisas pequenas, mas para aquela pessoa é muito importante. Exatamente. E quando a gente ouve, dá a impressão do seguinte, a coisa é muito maior. Ou a gente pensa, não é tão grave assim, mas quem está vivendo a situação, quem está lá dentro do furacão, é que sabe o tanto de importância que tem, a dor que causa. Aí chega mais sofrimento. Exato. Chegou um outro depoimento aqui, olha, meu namorado me contou uns podres dele. Só que, olha só o termo, uns podres dele. Só que já tinha um tempinho que nós estávamos juntos. Ele esperou o tempo certo de contar, foi aos pouquinhos, porque se tivesse falado no início, eu teria largado ele na hora. Aí, quando a mãe dele veio conversar comigo, eu disse que eu já sabia de tudo. Quanto ao ouvinte, eu acredito que ela deveria conversar, buscar ajuda espiritual e também porque não é psicóloga. Não, também não é psicológica. Como é que é? Buscar ajuda espiritual e também, por que não psicológica? Gostei disso, hein? E pensar, se a pessoa errada fosse ela, e se a coisa fosse ao contrário, e se você fosse a errada? Nós não somos perfeitos e com o tempo, até chegar ao noivado, acredito que ela pode observar se está propício a errar de novo, pois a pessoa, pelo seu comportamento, dá sinais. Esse é um primeiro sinal que ela descobriu. Tem uma Quanto coisa... à mudança, vocês acham que isso é possível, meu caro pastor Clark? Cid, acho que uma crise que está no coração dessa jovem tem dois lados. Um primeiro lado é, eu posso confiar nele? A outra é patente, ele não confiou em mim, porque não contou. Isso então, aí. Como é possível ter um casamento onde não existe transparência e confiança? A segunda coisa é, ele vai mudar, porque somente quem erra não tem que exigir confiança, tem que dar provas de que mudou. Então, ele é que tem que demonstrar que realmente está arrependido, que vai buscar ajuda para esse tipo de comportamento, para que esse relacionamento possa amadurecer e gerar segurança para o casamento. Nós estamos numa rádio evangélica. Nós somos pastores, psicóloga, cristãos. Nós temos que partir do pressuposto que a pessoa tem todo potencial de mudança em Cristo. Isso, claro que a gente crê. Mas a gente também não pode cair na meninice de achar que só porque levantou a mão, foi lá na frente e batizou, mudou. A gente também tem que ir devagar nessa história. Hoje em dia, gente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Dizia a minha vozinha Julieta lá em Petrópolis, canja e caldo de galinha, né? Não faz mal a ninguém. Não é isso não, é cautela. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Canja, não. Pois é, eu errei até. É que a minha avó já. Há muito tempo que eu não ouço minha avó falar isso, porque ela já está com Cristo. Mas cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Aí é cautela e canja. E canja também não faz. Não, é cautela e canja de galinha, não é o caldo. Tá bom. Errei de novo? Tá Entendemos. Entendemos, perfeitamente. Mas esses são erros que a gente perdoa, tranquilo. Entendeu? Repetindo. Vai lá. Cautela e caldo de galinha canja, e canja de galinha não faz mal a ninguém, tá? Então o que acontece é o seguinte, às vezes hoje nós estamos muito infantis acreditando em tudo, e esse é um problema, porque nós estamos vivendo uma geração de decepcionados, gente que está se decepcionando com todo mundo, com todas as pessoas, e gente que está com medo de confiar. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado também. Ah, não, agora ele aceitou Jesus, mudou. Nem sempre. E outra coisa, tem muita gente aí que disse que mudou e agora tá tudo voltando atrás. Tá deixando de tudo. Agora eu sou cristão, não faço mais isso, daqui a pouco você vê. Não, e outra ainda diz a petulância de dizer, Deus falou no meu coração para eu voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Como assim, gente? Ué, é meio esquisito, mas tem um ouvinte falando isso aqui, ó. E se eu tivesse um erro no passado, que eu já venci, pra que eu ia trazer isso à tona de novo, gente? Quem sabe esse namorado já venceu esse pecado, já colocou o pecado, a gente só falou de um erro que ele cometeu, mas pode ser erro e pecado. Quem sabe esse namorado já venceu o pecado e não há mais motivos para voltar ao assunto.
Mas acontece o seguinte, o problema não é que ele já venceu, o problema é que ele ele não contar e ela ter descoberto, aí tem que haver o diálogo e a transparência sobre o assunto. Veja só, não dá para evitar. Veja só uma questão. Ela, a partir dessa falta de confiança, vamos colocar dessa forma, isso startou nela outras questões. Isso deu a questão da falta de confiança. Ela começa a questionar. Eu ainda posso confiar nele? E um conselho, um apontamento, uma provocação que eu deixo aqui para os nossos ouvintes é que nós só podemos lidar com algo que não nos atravessa. Se algo que trouxeram para ela e isso afronta ela, isso machuca ela de uma tal forma que isso atravessa ela, acho que é interessante que ela desse um ponto final, uma vez que ela está no processo de construção de relacionamento, ela não está no casamento. Então, ainda é possível que ela dê um ponto final em algo, se isso lhe atravessa. Se for algo que ela consiga lidar, dá para ela tentar seguir em frente e avançar e enfrentar a situação. Mas se é algo que atravessa ela, se é um tema que mexe muito com ela, é importante que ela já coloque um ponto final exatamente para não levar isso para o casamento. Porque a ideia de levar para o casamento, pensando que no casamento a gente vai resolver tudo, no casamento não resolve nada. E noivado não precisa de fazer divórcio. Então. Sim. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, como saber se ele realmente está liberto? Eu acredito que garantias totais nós não vamos ter de ninguém, mas os frutos vão dizer. Né? A palavra de Deus em João 15,16 vai falar do fruto que permaneça. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que deis fruto e esse fruto permaneça. Esse fruto tem permanecido. Mateus 3,8 vai falar de frutos dignos de arrependimento. A sinceridade, a arrependimento. Nessa conversão, a mudança de direção, a mudança de crença, a mudança de valores, de hábitos. Esse estilo de vida foi mudado, esse vocabulário, um exemplo, né? Essa aparência foi mudado. A árvore precisa de tempo também para dar frutos. Então adia o casamento. Primeiramente, sim, eu acredito que esse momento de reflexão é o momento de dar uma parada. Isso. Né? Porque às vezes a gente pensa muito no casamento, agora não. A gente se prepara 2 anos para uma festa. São detalhes que são trabalhados, que vão desde a lembrancinha do chá de panela até o presente. Principalmente para a mulher. Principalmente para a mulher. Ela até vive o muito mais intensamente. que vai dar para o padrinho quando for convidá-lo. A gente fala de coisas, a gente fala de situações, mas a gente não fala de sentimentos. Até porque existe isso muito na cultura machista, né? Desde que você é pequenininho, você vai aprender, né? Não chora, homem não chora. Engole esse choro. Se a gente vê um menino falando muito, tá igual uma mulherzinha falando. Então, a gente aprende a não expressar sentimentos. E como isso é importante numa relação a 2. Dar uma parada nesse momento, não decidir nada agora. E independente se já está marcado, se o buffet já está pago, a gente precisa de um momento para estar trabalhando essas questões de uma forma mais profunda. Trazer à tona como foi essa situação, que situação foi essa? Você ainda sente desejo de fazer isso novamente? Como está a sua motivação? Né? Como que está essa situação para você? Você ainda hoje se sente tentado a fazer isso? Essa conversa clara, falar de sentimentos, falar daquilo que aflige, porque a gente sabe que quando se fala de sentimento, já vai para DR, já vai discutir. E muitos homens fogem disso. E o quanto isso é importante ser trazido hoje, para que não leve essas situações mal resolvidas, essas dúvidas. Essas dúvidas todas também nos falam de qual nível que está essa comunicação entre os dois. São muitas dúvidas. Aí quando eu falo existe um termo, né, da alexithymia, que é essa dificuldade de expressar o que eu sinto. Muitas das vezes a gente acorda de manhã, alguém acorda, não pisa no meu calo não, hoje eu não tô bom. Mas o que você tem? Nem eu sei o que eu tô sentindo. Só sei que eu tô sentindo. Só sei que eu tô sentindo. A gente tem essa dificuldade de expressar essas emoções. E essa palavra vem do grego, que significa literalmente sem palavras para expressar o sentimento, dificuldade para falar do sentimento. E isso existe em muitos relacionamentos. E principalmente do lado masculino, que tem dificuldade de se expressar. Agora, uma das coisas também que a gente precisa entender nesse aspecto, analisando homem e mulher, é que o homem,
esquece rápido. Então ele acha que o que ele fez no passado não vai afetar ninguém. A mulher tem uma dificuldade enorme para esquecer, porque o que a gente fez amanhã a gente já esqueceu, a mulher vai lembrar daqui a 10 anos. Tem um HD assim, com a capacidade. É grande o HD dela. Uma coisa interessante que aí, nesse meio eu percebi é o período noivado. Ela está no noivado. E o período noivado é um período de muitas expectativas, é um período de muita pressão, de muita cobrança externa, porque foi divulgado, cobrança interna, vou mudar de status, de situação. Então, eu acredito que essa jovem deva dar graças a Deus por isso ter acontecido no período noivado. Verdade. Dê graças a Deus, porque agora, como já foi dito e bem colocado pelos colegas, é hora de parar para reflexão. Ela não tem o dever de seguir para o casamento, porque foi divulgado, porque foi contratado buffet, porque isso, aquilo, não. Ela tem agora uma responsabilidade para consigo mesmo, para com o outro, de resolver, de superar, de virar essa página. Enquanto isso não for tratado de maneira correta, com a ajuda de um conselheiro espiritual, busca psicológica se for necessário para tratar das questões que levaram aquele comportamento, esse casamento está fadado a um problema grave. Então, e uma coisa é procurar, como foi dito, um líder espiritual para também dar uma orientação no que fazer. Deixa eu contar uma história aqui. Eu tenho algumas coisas às vezes que eu faço que tem coisas que nem eu às vezes acredito, mas às vezes eu tenho coragem de fazer. Um rapaz estava com um casamento marcado na igreja que eu era pastor e o casamento era no sábado. Quando foi na terça-feira, uma moça procurou a minha esposa, foi ao gabinete. Minha esposa mandou me chamar na hora do culto, achei estranho, mas fui. A menina chegou e falou assim, o rapaz que vai casar sábado tá traindo a noiva dele comigo. Falei, é mesmo? É. Então tá bom, liguei pro rapaz. Falei, dá pra você dar uma chegada aqui, pra gente tratar um assunto do seu casamento? Falou, dá. Deixei a menina meio que numa posição que ele não visse quando entrasse. Aí quando ele entrou, eu falei, você conhece essa moça? Ele falou, conheço. Eu falei assim, você sabe o que você está fazendo com ela? Sei. E você sabe o que você está fazendo com a sua noiva? Sei. Falei, então é o seguinte, eu só estou te comunicando que amanhã eu quero você aqui, você vai assinar um termo de compromisso e responsabilidade e sábado eu não faço seu casamento. Ah, mas o senhor não pode fazer isso comigo. Falei, não sou eu que fiz não, foi você. Não foi eu que fiz. E o que você tem que fazer é confessar para sua noiva. Se ela quiser casar com você, não vai ser aqui e nem sou eu que vou fazer, porque eu não vou abençoar o que você amaldiçoou. E não fiz o casamento. Como é que eu vou fazer? O senhor não pode fazer isso com ela. Falei, não fui eu que fiz. Você vai fazer o seguinte, no sábado você vem para a porta da igreja e avisa que não tem casamento. E não teve casamento. Sabe o que aconteceu? Ele procurou um outro pastor. O pastor fez. No dia do casamento, apareceu uma segunda moça com a qual ele estava traindo a noiva dele. Sabe o que aconteceu? O casamento aconteceu. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois ele volta da lua de mel, liga para minha casa, querendo conversar comigo. Arrependido do que fez. Não arrependido do pecado, arrependido de ter casado. De ter casado. Que coisa. Aí, a minha esposa virou para ele e falou, meu filho, você tomou a decisão que você quis. O pastor que te casou, agora que tem responsabilidade com você. Não mais eu, nem meu marido. É o que já foi falado aqui dos sinais. Existem coisas que a gente não quer ver por motivo de acomodação, por motivo de conivência. A gente não quer ver e muitas pessoas estão sofrendo hoje nos relacionamentos porque fizeram vista grossa para certas situações e aí vai sofrer. E vão sofrer as consequências. Sim. E situações que poderiam ter sido resolvidas lá atrás. Choro hoje para não chorar amargamente depois. E às vezes empurrando um casamento infeliz, insatisfeito, porque é muito triste a gente ouvir pessoas dizendo, se eu desse ouvido ao que o meu pastor falou, se eu desse ouvido ao que meus pais falaram, eu não estaria vivendo essa situação hoje, porque nós não queremos muitas das vezes perceber os sinais. Às vezes muitos casam para fugir de uma situação difícil dentro de casa, uma situação de violência, uma situação... Só que vai levar a situação junto. Isso. Só que não adianta fugir da situação. A situação vai com você aonde você estiver. E é interessante muitos jovens que estão nos ouvindo hoje entender que casamento não é fuga. Casamento é coisa séria e precisa ser tratado com devida seriedade, devido respeito. O exemplo que o pastor deu, aquela jovem sabia de todas as situações e aceitou entrar nesse casamento já de traição,
né, de quebra de vamos dizer assim, de maldição. Porque nós fomos a ela e revelamos a ela e ela falou, não, eu quero. Assim. Então é muito importante observar os sinais. A moça do tema que nós estamos falando hoje, será que esse rapaz tem dado outros sinais também? Né? Foi falado aqui, pelo que foi percebido, ela descobriu, né? Mas será que não existem outros sinais que ele está dando para que eu possa acender essa luzinha vermelha? Esse incômodo, esse conflito, ele às vezes é necessário para que possamos resolver situações. Eu me preocupo muito quando eu chego diante de um casal, de jovens ou de casados, né, de namorados ou noivos, a gente não briga, a gente tem um relacionamento sem conflito. Eu fico com o pé atrás, porque o conflito é inerente ao ser humano. Faz parte da convivência a dois. Os conflitos são necessários para colocarmos as coisas em ordem. Para a gente se alinhando. Para darmos, né? Fazermos os ajustes, né? Esse alinhamento, para colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Exatamente nesse ponto, eu penso que a partir do namoro e noivado, numa perspectiva contratual, é onde a gente se acerta. É onde a gente vai colocando na mesa o que eu estou disposto a cumprir, namoro e conhecimento, o que eu me proponho a ser como marido e o que ela se propõe a ser como esposa. Sobre todos os níveis, sobre todos os assuntos do casamento é tratado no namoro, no noivado, sobretudo no noivado. Você está questionando, você está propondo, você está dizendo até onde você vai, sobre seus limites, sobre questões familiares. Tudo isso, numa perspectiva de combinação, acontece no noivado. Por isso que o que aconteceu agora, acho que uma fala muito feliz do pastor Carlos, ele falou, é um livramento, porque esse momento é tempo dela pensar em si. Quando você está ligado a uma pessoa e você forma uma pessoa no casamento, você não pensa somente em si. Você pensa agora no grupo, você pensa na casa, você pensa na família que está sendo constituída. Nesse contexto de noivado e namoro, é necessário que ela pense a partir de si. Não, o que eu preciso, o que eu vou ganhar seguindo com esse relacionamento, aonde que isso vai me afetar futuramente. Então é importante demais que nesse momento ela pense em si mesmo. Eu acredito que toda pessoa, a gente ouve assim, todo mundo merece uma segunda chance, mas acho que essa frase é um equívoco. Eu creio que a segunda chance na vida é graça de Deus, é bondade e misericórdia de Deus. Aproveitá-la ou não é uma questão de escolha. Então esse rapaz que teve a descoberta do seu erro, ele poderá ter uma nova chance. Mas se as coisas forem caminhar de maneira correta. João 8,32, as palavras de Jesus são as seguintes: e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, ninguém pode seguir num relacionamento onde a verdade não fique evidente. Então, essa jovem, graças a Deus que ela teve esse impacto chocante, mas ela vai ter oportunidade de lidar com ele de maneira franca e verdadeira, devidamente aconselhada. A segunda chance não são os outros que me dão. É eu que a procuro. Porque pela minha atitude eu vou procurar a minha segunda chance. Porque às vezes, você tem que me dar uma segunda chance. Me dê motivo para te dar a segunda chance. Preciso aproveitar Exato, isso. É a questão do texto. A fruto de arrependimento. Me mostre fruto de arrependimento. Me prove que eu posso outra coisa, não confiando. É com palavras. Tem gente, não, eu me arrependo. É atitude, né? Me mostra com a sua vida que você mudou. Claro que existe um direito de segunda chance, todo mundo tem. Mas não é, não, eu vou te dar uma segunda chance. Não, é eu que me dou, pela minha atitude, gera em mim o direito de uma segunda chance. A minha mudança vai gerar a mudança dos outros para comigo. E não eu que quero obrigar os outros a achar que eu mudei. Me mostra. Por que eu tenho que confiar em você sem você demonstrar que você agora é de confiança? Essa confiança pode ser abalada, mas ela também pode ser reconstruída se os dois decidirem isso juntos. Sim. Ele aproveitando essa oportunidade, demonstrando que é digno dessa confiança. E veja para onde está levando ela, demais companheiros. Ela começa a desenvolver a partir dessa ideia assim, eu descobri, ele não confia em mim, todo esse processo começa a desenvolver nela uma insegurança, uma dúvida, a ponto dela começar a pensar na perspectiva de investigação. Veja assim, uma ideia de começar a olhar Zap, começar a buscar, mexer no celular, começar a buscar pessoas sobre ele, começar... Vai viver uma paranoia. Vai viver uma paranoia, meu irmão, e ela vai começar a se descompassar, ela vai começar a não ter mais uma conexão com o próprio andar dela, vai começar a andar a partir
Quer dizer, a vida dela fica em Se segundo ele plano. atrasar um dia, Exatamente. Onde é que ele Eu estava, acho com que quem esse que ele estava? ponto, será que eu posso me casar com ele sem me preocupar com o Isso, passado isso. dele? não. Ou não importa, né? O passado é importantíssimo, mas eu acredito que não é determinante a partir do momento que eu aproveito essa oportunidade de reconstruir, de ressignificar a minha história. Mas esse passado é importante, sim. Ele vem com esse aparato social que ele está inserido desde sempre. Ele é produto de um aparato social, familiar, né, religioso. Esse passado é importante. E essa história de que quem perdoa esquece Isso é conversa. é papo furado. Vou dizer uma coisa, Perdão, Não né? temos Amnésia. nem amnésia, Deus né? esquece. Na verdade, o que ele quer dizer é que ele não vai te cobrar, mas a amnésia divina e nem a amnésia humana, neste caso, não existe. Exemplo de José, né? Vós intentaram mal contra mim. Ele lembrou quando esteve com os Sim. irmãos. Ele Mas não sem- esqueceu, sem mas raiva, né? Mas sem raiva, sem ressentimento, sem rancor. Mas Deus transformou isso em bênção para minha vida. Aí, só para fechar esse ponto, esse passado é importante, mas não é determinante. Esse passado pode reverberar em situações que vão trazer consequências depois do casamento, como causas na justiça. Né, problemas com a justiça, débitos com a justiça. Nós não sabemos que problema, que situação terrível foi essa. Filhos fora do casamento, situações de violência contra outras mulheres. Então, essa situação, pedofilia, que é uma situação terrível que nós presenciamos isso diariamente. Então, esse passado é importante. Precisamos estar atento a isso, sim, a esses sinais que são... Porque, às vezes, o passado está gritando no presente. E a gente não quer ver. A gente vira as costas para isso. Porque a gente foi ensinado que você não precisa mais lembrar disso, aquela coisa toda. Gente, ser inteligente não faz mal para ninguém. Pensar em Questão de bom si senso, é questão, né? exatamente, o bom senso faz mal para ninguém. Agora, faltou bom senso em alguns caras lá na Espanha. Gente do céu. Essa semana, a imprensa da Espanha divulgou fotos de terroristas vestindo coletes bomba. Sabe? Eles estavam sorrindo muito antes de atacar Barcelona em agosto de 2017. As imagens foram recuperadas por investigadores dos escombros de uma casa ao sudoeste de Barcelona, e um dos jornais, o La Razón, falei bonito, falei certinho? La Razón, também divulgou transcrições de áudios de diálogos entre esses jihadistas, nos quais eles debocham e se vangloriam das vítimas que vão fazer. Eles vão provocar a morte de outras pessoas. Estavam rindo e debochando. O que faz com que um ser humano tenha a ação desse tipo com os outros semelhantes? Quais são os sinais que podemos estar perdendo o nosso coração? A gente vai, claro que no Brasil não temos essa coisa do terrorismo e tal, pelo menos não assim tão declarado. Mas tem pessoas que são terroristas assim em escala master, né? E causam terror na vida das pessoas. Mas nesse caso aqui, os caras não têm culpa, eles não se sentem culpados, eles não se sentem infringindo nada, eles simplesmente estavam lá rindo. Nós vamos matar, a gente vai morrer, mas vamos matar um montão de gente junto. O que passa no coração de pessoas desse tipo, e quais são os sinais de que nós também podemos estar incorrendo no erro, claro que numa escala bem menor, ou sei lá, talvez até igual, de achar que nós temos o direito de determinar que nós estamos agindo certo, acabando com a vida de alguém? Que doideira é essa? Quando eu li essa notícia, me veio à mente que os jihadistas doutrinam crianças para serem coisas e não pessoas. Elas são treinadas para matar ou morrer. Não sei se muitas pessoas já devem ter visto treinamento de crianças desde muito pequenas nesses campos. Então nós vamos ver que elas são criadas para serem coisas e não pessoas. Nós vamos ver a perda da infância, a perda da inocência, num período tão crucial da formação da personalidade, a falta de afeto, os abusos, as negligências, elas são negligenciadas nas suas necessidades. Então nós vamos ver com isso o embotamento afetivo. Elas são incapazes de sentir ou de se abalar por qualquer... Essas crianças vão crescendo, né? E elas são incapazes de sentir ou se abalar com qualquer circunstância. Não tem pena de nada, na verdade. A frouxidão dos laços fraternais, e nós vamos ver isso, o esfriamento do amor, né, na relação com as pessoas. As emoções são bloqueadas de uma forma terrível. Não existe relacionamento de amor. Não. Existe relacionamento de conquista. E para eles fazer isto é
conquistar a eternidade. Sim. É a recompensa. As crenças, né? Agora, deixa eu dizer, nós não temos terroristas, mas vivemos um terrorismo. Sim. Entendeu? Esse é que é o grande problema, porque talvez numa escala menos importante para uma mídia, nós estamos vivendo essa realidade no nosso dia a dia. Cidades. Por isso que eu disse, terrorismo não declarado, que a gente Exatamente, acaba tendo, né? Exatamente. Então nós precisamos entender isso, que as pessoas hoje, elas estão destruindo a vida humana e indiretamente, mesmo que permaneça vivo, destruindo a sua própria vida por coisas supérfluas, porque o ser humano hoje não está valorizando o próximo. Ele está valorizando o eu. E, infelizmente, muitas vezes nós estamos ensinando isso. E uma das coisas que me chama a atenção quando a nossa irmã falou sobre o treinamento dessas crianças é o que a igreja está fazendo pelas crianças, porque hoje, né? O investimento da igreja devia ser em crianças, no início, no princípio. Por quê? Porque na família, e infelizmente, a gente vê que por mais que você fale de família, cada dia mais as famílias estão desestruturadas. Relacionamentos hoje são uma coxa de retalho. Você encontra o pai, um casal que diz, esse é dela com outro, aquele lá é dela com outro, esse aqui é meu os com meus, outro. os seus, os nossos, né? As famílias mosaico. Ficou uma coxa de retalho. E a criança vivendo naquele meio. E a gente acha que não vai acontecer nada com a criança, que isso é normal, ela vai conseguir conviver com isso. Não é a verdade. Então, é um alerta que nós temos que dar, porque uma vez eu ouvi alguém dizer, a pior sala da escola dominical da igreja é das crianças. Né? Não estou dizendo que é no geral, tá? Existem igrejas que fazem um bom trabalho, mas na sua grande maioria não para para pensar. Ter esse trabalho, né? E até o seguinte, sabe qual, uma vez um pastor me falou, você sabe por que a sua igreja não tem uma boa arrecadação? Eu falei, não, porque você só pensa em adolescente. Tem uma pergunta aqui importante que foi colocada no programa para reflexão, que eu acho muito interessante. Diz assim, quais os sinais de que podemos estar perdendo o nosso coração? Essa pergunta é instigante porque traz uma reflexão sobre as motivações. Qual é a motivação para que esse grupo tenha esse comportamento, tenha essas ações? Tem uma frase de Jesus muito interessante em Mateus 16, acho que verso 25, quando ele fala, o que dará ao homem, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse perder a alma, tanto pode ser uma coisa relacionada à eternidade, ao inferno, mas como também está relacionada à insensibilidade. A gente não vive o terrorismo que ocorre em outros lugares, graças a Deus. Mas a gente vê pessoas substituindo outras pessoas por coisas, abrindo mão de relacionamentos por causa de objetos, por recursos financeiros. Então, a pessoa, Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, há pessoas frias, pessoas que valorizam as coisas, que abrem mão de famílias, de companheirismo, por causa dos objetos, por causa das coisas. E a religião também pode se tornar uma fuga, pode se tornar um meio. Esse grupo aqui faz da religião a sua forma de expressão e acho que estão fazendo um serviço até para Deus, na visão deles. Mas aqui, Jesus nos leva a uma reflexão de que o amor não deve ficar em segundo plano no relacionamento. Lá em Mateus 24, versículo 12, Cristo falou, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente está vivendo no Brasil esse esfriamento nos relacionamentos por causa da falta do amor. Pensando aqui como a pessoa chega a produzir algum contentamento, alguma comemoração em função de fazer um ato terrorista, eu fico imaginando muito aquele texto que um abismo chama outro abismo. A pessoa não inicia fazendo um ato dessa natureza, ela vai sendo construída, como a doutora Lídia falou, ela vai sendo treinada, assim, e eu faço um paralelo com a nossa realidade no Rio de Janeiro. O cara, hoje, por causa de um celular, ele tira a vida de um pai de família, mas ele não começa dessa forma, às vezes por nada, mas ele não começa. Ele vai tendo pequenos delitos e ele vai começando a cauterizar no coração dele todo tipo de relacionamento e afeto. E corroborando com o que o senhor está falando aí, tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, eu vejo isso acontecer constantemente onde eu moro. Crianças envolvidas no tráfico, porque no nosso Brasil não tem lei. Eles matam
se envolvem na criminalidade porque sabem que não vão ser punidos. É triste ver as nossas crianças se perdendo. Agora, você observa bem, meu caro pastor Jader, que em eventos, claro que não são todas, graças a Deus que as coisas estão mudando, mas é onde se tem assim eventos de criança, os adultos não vão. É verdade. Às vezes nem o próprio pastor vai, nem a própria liderança vai. Às vezes nem os pais vão. Nem os pais vão só as crianças, porque vou ficar em casa, vai tudo para a igreja, parece vou ficar em hora casa. De libertação. Chegou a hora. E na verdade não estão percebendo que a coisa é mais séria. Não é que na verdade aquela coisa, ensina a criança o caminho, né? Vou mandar para a igreja. Não, é ensinar junto, né, pastor? É ensinar no caminho, não é uma caminhar coisa assim, junto, né? Construir juntos. Eu ouvi uma frase muito interessante, aproveitando sua fala, Cid, que eu ouvi numa cidade. Não deixe a sua criança sozinha na IBD. Vá com ela. Boa. Muito interessante. É um bom caminho. O pastor falou, né, o pastor Márcio, da questão do investimento da igreja. Isso me faz pensar no investimento que os pais estão fazendo na vida espiritual dos filhos. Verdade. Eu me lembro que há 30 anos atrás, 33 anos atrás, nós não tínhamos recursos que temos hoje. Mas eu fui ensinada na palavra de Deus com aquele livrinho de capa preta, historinhas em preto e branco. Ali eu aprendi as aventuras dos personagens da Bíblia. Ali, aquelas histórias ficaram marcadas através do culto doméstico. Né? Hoje nós temos tantos recursos, tantos suportes para estar investindo na vida espiritual dos nossos filhos. E às vezes estamos nos perdendo com a questão do tempo. Não estamos tendo tempo. E isso me traz um questionamento. O que estamos fazendo com o tempo que ganhamos? Porque com a tecnologia, né, com as invenções, nós ganhamos tempo em muitas áreas da nossa vida. E nós estamos perdendo esse mesmo tempo que ganhamos com outras tecnologias. Eu ouvi uma criança me dizendo esses dias, e isso me impactou. Eu queria que minha mãe desligasse o celular quando chegasse em casa. Que coisa. Olha isso, gente. Porque, né, nós ganhamos tempo, mas estamos perdendo tempo com essa mesma tecnologia. A minha mãe chega em casa, trabalha o dia todo, e essa criança de 10 anos. E quando chega em casa, é tanta coisa para resolver, é tanta coisa para estar, né, ali no celular, respondendo mensagem, falando com um e com o outro no WhatsApp, no Facebook. Eu queria que tivesse uma lei dentro da minha casa que fosse proibido, porque a gente cobra dos nossos filhos. Nós cobramos o uso demasiado do celular, dos jogos, e às vezes nós, como pais, estamos nos perdendo no meio disso tudo também. Eles estão refletindo esse comportamento. Refletindo, são espelhos. Uhum. Tem filho verdade? que está falando assim, eu queria tanto ter dinheiro, aí o cara pergunta, pra quê? Pra comprar o celular do meu pai. Nossa. E aí faz com que a pessoa fique fora como eu vou dizer assim, fora quer dizer, entre dentro da caixinha do celular e fique só lá dentro. Não tem mais vida, não. Aí a pessoa acaba entrando num processo meio doido, né? Por exemplo, 9 homens foram presos no sábado à noite, logo após pregarem mensagens sobre pecado e inferno dentro do metrô em Valência, na Espanha. De novo a Espanha. Nada de errado em pregar o evangelho. Tudo bem que no metrô não é permitido, nem no trem também não é permitido. Mas os detidos foram identificados como evangelistas alemães, entre 19 e 37 anos. Eles entraram no metrô com mochila. Olha isso, um local onde o terrorismo rola solto por causa daqueles grupos separatistas lá e tal. Os caras entraram no metrô com mochila, uma cruz enorme e começaram a pregar com um megafone. Já causa um estranheza o cara entrar com uma cruz enorme dentro de uma composição de metrô, com mochila e com megafone. As frases que mais causaram impacto foram: este metrô está cheio de pecado, droga e álcool. Nós, pecadores, vamos morrer. O que a gente pensa quando isso acontece? Pois é. E tem mais. Não é só ir, nós pecadores vamos morrer, nós vamos queimar no inferno. Ah, meu povo, não deu outra. Aí virou um doideira lá. Muitos passageiros começaram a gritar e correram assim que as portas se abriram. Uma moça ficou ferida ao tentar se abaixar para se proteger da multidão, foi pisoteada a moça. E esses meninos evangelistas aí, podem ser acusados de delito de desordem pública e ainda terão que pagar uma multa de 12 mil euros, cerca de 52 mil reais, coisa pouca, né? Para sair da cadeia. Aí a pergunta é: você já viveu situações de evangelismo que acabaram assustando pessoas? Existe uma maneira ideal de se evangelizar sem terrorismo, pelo amor de Deus. Mas como é que esses meninos vão fazer um troço desse dentro do metrô em Barcelona? Eu acho que eles tinham
muita vontade, mas faltou discernimento. Faltou sabedoria. Boa vontade não basta, né, não pastor? basta boa vontade, tem que haver Bom capacitação. senso. Jesus treinou seus discípulos. Jesus é o maior exemplo, né? Exatamente. Então, existe vontade, daí a questão de ter uma liderança que possa ali instruí-los, orientá-los, para que possam fazer as coisas respeitando. Existe uma palavra muito importante hoje que é chamada alteridade. Alteridade é você olhar para o outro, ver a diferença, respeitar as suas diferenças e ter suas convicções pessoais. Como é que você vai evangelizar o outro se você não respeita o outro? Então, esse episódio, além de ser cômico pela maneira como a coisa se desenvolveu, é trágico porque se torna um mau exemplo. E aí fecha as portas para qualquer outro tipo de atividade que possa porventura. Essas frases aqui é um terrorismo gospel. Por isso que eu já falei, por isso que eu liguei um termo ao outro, que é um terrorismo. É um terrorismo, porque eles estão dizendo que o local está cheio de droga e álcool. Pecado e álcool. Nós pecadores vamos morrer, vamos queimar no inferno. Aí, mochila. Eles estão evangelizando o quê? Porque eles estão dizendo que eles também vão. Sim, a base disso tudo é o respeito. Eu acredito que o Jesus, como nosso maior exemplo, ele atraía as pessoas, ele não repelia. Isso é muito sério. Nós estamos o tempo todo repudiando as pessoas e não o pecado. Nós falamos às vezes de inclusão, mas somos tão excludentes quanto outras classes sociais. Né? Porque às vezes nós estamos condenando pessoas em vez de mostrar o evangelho que é tão lindo, que é tão puro, que é tão verdadeiro, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que salva. E nós estamos querendo empurrar, nós estamos querendo fazer o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa. E isso nós caímos em muitos erros por conta desse comportamento, por conta dessa falta de bom senso e falta de respeito com o outro. Uma coisa que eu acho muito interessante é eu quero pregar a obediência em meio à desobediência. Sabe Eu estou desrespeitando leis e aí eu estou dizendo que eu estou pregando um Deus que é o Deus que eu tenho que obedecer. Ora, mas o meu fruto é de desobediência. Então, sendo incongruente, né? É incoerente, incongruente. O que a gente precisa entender é que tem você que olha, a frase cérebro é o seguinte: evangelize, se preciso for, fale. Essa pergunta no final aqui, existe uma maneira ideal de evangelizar? Eu acho eu reflito bastante sobre essa pergunta. Eu estava acho que no Largo de São Francisco aqui, passou um caminhão de um refrigerante, era um calor, um verão, um calor. O caminhão parou mais na frente, fiquei olhando aquela ideia do refrigerante suando, assim, de tão gelado que estava, ficou me chamando a atenção. O caminhão parou, veio umas motos, parou atrás e eles começaram a carregar as motos, eram umas 5 ou 6 motos, as motos saíram para fazer a entrega. Foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo, eu perguntei para o motorista, do que se trata? Que estratégia é essa? Ele falou, não, que a partir de tal tempo não podemos mais acessar algumas ruas, então as motos vêm, se abastecem, estratégia. Vai abastecer, aí não veio vai aquela deixar ninguém sem lâmpadazinha assim em abastecimento. cima, você acendeu aquela lâmpadazinha. O produto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, a marca é a mesma, mas mudou a forma de entregar. Nós precisamos entender que o evangelho é o mesmo, o que é pecado, a Bíblia é a mesma, não mudou a palavra. Mas nós temos que estar o tempo todo refletindo sobre novas formas de entregar esse evangelho. Sobretudo, quando você fala assim, maneira ideal de evangelizar, acho que cada recorte precisa ser atendido na sua fala. Não tem como dialogar o evangelho que você fala com um jovem, você não vai dialogar com alguém da terceira idade, da melhor idade. Não existe uma única maneira. Não tem uma única maneira. Então, o tempo todo a igreja e as suas lideranças, sobretudo locais, precisam estar refletindo sobre questões locais, iniciativas que vão encontrar as pessoas. Uma coisa que a gente precisa entender é cada lugar tem a sua forma de ser. Por exemplo, eu sou de uma cidade que no centro da cidade você não pode distribuir folheto. Cidade histórica, Petrópolis, no centro histórico de Petrópolis, você não pode distribuir folheto. No centro histórico de Petrópolis, a placa da igreja tem um tamanho específico. Então você não pode desobedecer. Não, mas eu vou fazer. E não porque é assim. Porque eu sirvo ao reino de Deus, não ao reino da... Então a gente não é por essa linha, não é por esse. O próprio Jesus ensinou, vai lá e paga o tributo. Dá a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então a gente precisa tomar cuidado também com essas coisas. Agora, por um outro lado, aproveitando a oportunidade, hoje uma forma prática de evangelizar que todos têm usado são as redes sociais. Sim. Só que, por um outro lado,
também estão usando para denegrir o evangelho. Porque tem gente usando as redes sociais, e a Bíblia diz, e acho que a gente esquece muito disso, e é um cuidado que a gente precisa tomar, porque primeiro que nós vamos prestar conta, ai daquele por quem vier o escândalo. Gente, rede social traz escândalo. Olha, criam grupos de WhatsApp para fazer fofoca. Criam grupos de WhatsApp. Essa semana eu ouvi uma pessoa me dizendo que criaram um grupo de WhatsApp, umas pessoas, e aí cada um lá no grupo do WhatsApp falando o apelido ou colocando o apelido em pastores, denegrindo imagem de pastores. Gente que se juntou para dizer que a esposa do pastor traiu ele e, na verdade, era mentira. Foram punidos, porque eram, inclusive, líderes. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, pastor, o que o senhor está falando? Que a coisa está mais cedo do que a gente imagina. Tem coisas que são aberrações, entendeu? Então, a gente está usando uma arma poderosa para evangelização, para denegrir o evangelho, para denegrir o reino de Deus. Você não está denegrindo você não está denegrindo pessoas, você está denegrindo o reino de Deus. E você, nós vamos prestar contas a Deus quando chegarmos lá e você fazer aquela fofoquinha lá no Face, ou no WhatsApp, ou no Instagram, aonde você quiser usar. Meu irmão, vamos ter sabedoria, vamos usar com sabedoria. Essa semana mesmo eu fui ver um vídeo que estava num das pessoas lá do Face. Eu tive que deletar o vídeo. Por quê? Porque era um vídeo de uma pessoa aí dizendo barbaridades e o pessoal achou bonito. Só que aquele vídeo constava palavrões, coisas horrorosas. E eu falei, meu irmão, botou palavrão, qualquer coisa dessa, eu deleto na hora. Você sabe que já fechando aqui, que o nosso tempo já foi, a gente começou o debate, tem 2 minutos. Já é 12:01. Já passou rapidinho. É que, na verdade, isso que foi falado sobre essa questão de rede social. Pessoas se juntarem em rede social para denegrir a imagem de outras pessoas. Sabe que faz uma conexão imediata dos terroristas num lugar lá em Barcelona, se juntando com os outros e começando a rir, a debochar dos outros, que nós vamos matar daqui a pouquinho, vamos explodir aqui as nossas bombas que estão presas ao nosso corpo, e mais exatamente como essas pessoas que de repente se juntam em grupinhos e começam a fazer fofoca contra a liderança, contra o irmãozinho, contra um artista, contra isso, contra aquilo, e faz aquele monte de coisa. Nós vamos inventar isso, vamos fazer umas fake news para detonar com essa pessoa, porque a igreja dele, do poder de influência que tem, porque né? A igreja dele está crescendo demais e a minha não tá. Então a gente vai criar um factoide aqui, inventar que aconteceu alguma coisa na igreja dele, então as pessoas vão fugir de lá, porque na nossa igreja não tem isso. É basicamente a mesma coisa. Maligna. É basicamente a mesma coisa. Estão sendo usados pelo diabo para causar um estrago no reino de Deus. Não causa estrago no reino de Deus, porque o reino de Deus ninguém estraga. Mas estão trazendo para si uma maldição tão grande, achando que estão fazendo uma coisa esperta, né? Tolinho, sabe de nada, nada inocente. Deus está te vendo, cabeção. Queria agradecer demais aqui a presença. Só uma coisa, de inocente não tem nada. Não, pois isso que eu disse, sabe de nada, nada inocente. Pois é, tá achando que é, mas não é não. Deus tá te vendo, bobo. Vai lá. Agradecendo demais aqui a presença. Pastor Jader Cruz, obrigado pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Cid, obrigado aos amigos das redes sociais, família, pessoal que tá nos ouvindo aí. Um abraço, vamos pra cima. Amém. Minha cara doutora Lídia, o máximo em pessoa. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Obrigado, Cid. Obrigado, Marcela, pelo convite. Gostaria de mandar um grande abraço aos meus pastores, pastor Eleomar e pastor Helena Raquel, da Assembleia de Deus, da Vila Pacaembu, Assembleia de Deus, verdade. Né, que é uma bênção, a ADVIP, que é uma bênção na nossa vida. Pessoas do coração, são pessoas do nosso coração, viu? Ô, meu caro pastor Márcio Rabelo, obrigado pela presença, meu amigo. Deus abençoe sempre. Valeu, meu querido, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Eu quero mandar os parabéns pro bispo Anderson Caleb, que é o meu bispo, fez aniversário e nós estivemos comemorando no sábado. Quero mandar os parabéns também para Lucimar, que é a esposa dele, que vai fazer aniversário, mas nós comemoramos os dois juntos. Mandar um abraço para quem? Para Lili, lógico. A minha Lili, né? Um beijão, Lili, Deus te abençoe. Cid, não poderia deixar de mencionar a pastora Carla Regina, que é uma amiga querida, que tem sido bênção na minha vida. E um grande abraço, Carla Regina, você é bênção de Deus para mim. Verdade. E eu quero mandar um abraço para minha igreja, lá na igreja Metodista Fernando Bingo, pastor Luísio, a Luísa, a Luíse,
a filha. Um abraço para todos, Deus abençoe, muito obrigado, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Amém. Pastor Clark, obrigado, amigão, pela sua presença, Deus abençoe, viu? Obrigado, Cid, foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, deixar um beijo para minha esposa Ana Paula, meu filho Jonathan, um abraço para os meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo, orando por nós, e um abraço também para o pessoal do curso de Psicologia, que semana que vem a gente retorna, que Deus abençoe a todos. Maravilha. Pastor Jader, o senhor quer se redimir, mandar beijo pra esposa também? Porque todo mundo mandou aqui para suas coisas. Não, deixa eu ligar o microfone, peraí, vai, pronto. Beijo, Pati, beijo, Benjamin, daqui a pouco tô aí. Porque senão não vai ter almoço hoje, amigo, não vai dar ruim, hein? Marcela Bastos. Deixa eu ligar de novo. Parabéns aqui aos pastores, pastor Paulo Amorim, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá em Duque de Caxias, está fazendo aniversário hoje. A de Gramacho, o pastor Clóvis Rocha, da Assembleia de Deus Central do Lagomar em Macaé, também fazendo aniversário hoje. O pastor Gersino Cordovil, da Assembleia de Deus em Parque Santana, em São João de Meriti, todos fazendo aniversário hoje, sobre quem nós vamos orar e pedir a Deus a bênção do Senhor sobre a vida deles. E vamos mandar um beijo especial para dona Jurami. Ela está fazendo 90 aninhos, é nosso ouvinte, e ela é a mamãe dos gêmeos Ismael e Ismail, que já acompanham a gente há tanto tempo. Dona Juramira, um beijo para a senhora, Deus te abençoe. Um beijo, querida, um beijo. Queria pedir ao pastor Clark, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje, mas a gente volta amanhã. Ainda eu estarei no comando do debate, já que o JR está com o olhinho de vampiro. Não, está com conjuntivite, mas na segunda-feira ele vai estar de volta com você. Mas amanhã vocês vão ter que me aturar de novo. Pastor Clark, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente volta amanhã com mais um debate, por favor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade de servir nesse debate, e eu quero te pedir as tuas bênçãos para o pastor Paulo Amorim, pelo pastor Clóvis Rocha e também pastor Gersino Cordovil, pelo aniversário de cada um deles, que tu os abençoes com suas famílias, a irmã Jurami também, 90 anos de vida, que Deus a abençoe. E agora eu quero te pedir também pelo Brasil, que tu tenhas compaixão de nós, oramos pelos enfermos, que tuas mãos sejam sobre suas vidas. Oramos por aqui que estão presos, para que encontrem a verdadeira liberdade em Jesus. Abençoa as igrejas espalhadas por esta nação, para que continue proclamando com ousadia, intrepidez e confiança o evangelho da salvação. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.